Ela fugiu do homem que queria matá-la. O limpador de para-brisa lutava contra o temporal. A qualquer momento, um desastre podia acontecer. Cláudia pulou. O carro deslizou, girou e despencou ribanceira abaixo. Eu não vou morrer aqui, sussurrou para si mesma, engolindo o choro. Caía uma tempestade brutal, quase impossível de dirigir. E lá estava Cláudia, fugindo desesperada de Fernando. O limpador de para-brisa lutava contra o temporal, enquanto o carro deslizava no barro como se tivesse vida própria. A qualquer momento, um desastre podia acontecer. Os dois estavam completamente desorientados, correndo em alta velocidade pela estrada escorregadia. Cláudia apertava o volante com força, as lágrimas se misturando à chuva. O coração disparado batia no peito como os trovões que rasgavam o céu. Pelos espelhos, via os faróis de Fernando se aproximando, cada vez mais perto. O motor engasgou, tossiu. Ela sabia que o carro estava prestes a morrer de vez. E quando isso aconteceu, num impulso de puro instinto, Cláudia pulou. O carro deslizou, girou e despencou ribanceira abaixo, sumindo entre o barulho da chuva e o estrondo do metal. Cláudia caiu numa moita, com o corpo ralado e coberto de barro. Respirava com dificuldade, o medo queimando no peito. De longe, viu Fernando sair do carro e olhar desesperado para a ribanceira. Ele acreditava que ela havia caído junto. Sem hesitar, começou a descer o barranco para verificar. E foi nesse instante que Cláudia entendeu. Era sua única chance. Engatinhando em silêncio, ela se levantou, olhou para o outro lado da estrada e correu. A chuva batia forte, as árvores pareciam fechar o caminho, mas nada importava. Ela corria pela própria vida. A chuva não dava trégua. O som das gotas pesadas nas folhas era o único ruído que acompanhava Cláudia enquanto ela se embrenhava mata adentro. Cada passo era um desafio. O barro sugava os pés, os galhos arranhavam sua pele e a escuridão parecia viva, observando. Ela tropeçou, caiu de joelhos e por um instante quis desistir. Mas bastou lembrar do olhar de Fernando, frio e obcecado, para o medo virar força. Eu não vou morrer aqui, sussurrou para si mesma, engolindo o choro. Atrás dela, um grito ecoou. Cláudia! A voz dele atravessou a chuva como um trovão. Fernando havia percebido. Ela estava viva. O pânico tomou conta. Cláudia correu o mais rápido que pôde, desviando de troncos e pedras, sem saber para onde ia. Um raio iluminou a floresta por um segundo, e naquele clarão, ela jurou ver o reflexo metálico de algo nas mãos dele. O vento trazia o eco dos passos de Fernando cada vez mais próximos. Ela sabia que não podia seguir em linha reta. Então, se jogou por entre duas árvores caídas, rastejou por baixo dos galhos e se escondeu atrás de um tronco coberto de musgo. Silêncio. Apenas a respiração ofegante e o tambor do coração tentando não trair sua posição. Fernando apareceu logo depois, a lanterna tremendo nas mãos, os olhos varrendo a escuridão como um predador caçando presa. Ele parou a poucos metros. O feixe de luz quase tocou o rosto dela. Por um instante, o mundo inteiro pareceu segurar a respiração. Mas um trovão ensurdecedor estourou, distraindo-o, chutou o chão e seguiu para o outro lado. Cláudia esperou. 1 minuto, 2. Quando teve certeza de que ele se afastava, voltou a correr, sem olhar para trás. A floresta parecia interminável.
Mas no horizonte ela viu um clarão, uma luz amarelada cortando a noite. Era uma casa, ou talvez apenas esperança. E naquele momento, Cláudia decidiu que não importava o que fosse, ela seguiria aquela luz. A chuva diminuía quando Cláudia finalmente alcançou a pequena casa iluminada no fim da trilha. O coração ainda batia descompassado. Cada respiração parecia arrancada à força. Ela bateu na porta, molhada e coberta de barro, as mãos tremendo. "Alguém me ajuda!" disse Cláudia, tentando controlar o pânico. A porta se abriu lentamente e lá estava Charles. Um homem com olhos calmos e firmes, que não escondia a preocupação. Ele parecia compreender o perigo que ela havia enfrentado sem precisar de explicações. "Entre, rápido!" disse, afastando-a da chuva e guiando-a para dentro. O calor do interior da casa foi imediato, quase um abraço. Charles trouxe uma toalha e Cláudia sentiu pela primeira vez que podia respirar de verdade. O tremor nas pernas ainda não passava, mas ali, por alguns instantes, ela estava segura. Ela tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Charles apenas acenou, compreendendo que às vezes o silêncio era suficiente. Sentaram-se próximos à lareira, o fogo lançando sombras dançantes pelas paredes, enquanto a tempestade lá fora rugia como um lembrete de que o perigo ainda existia. "Fernando não vai te encontrar aqui", disse Charles, firme, mas sem soar arrogante. "Mas precisamos agir rápido." Cláudia fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem silenciosas. Era o primeiro momento em que alguém além dela própria parecia acreditar que ela podia sobreviver. E naquele instante, entre medo e alívio, uma pequena semente de esperança começou a crescer. Charles a observava com atenção, atento a cada gesto, cada respiração. Havia uma determinação silenciosa em seu olhar. Ele protegeria Cláudia de tudo, custasse o que custasse. E assim, enquanto a noite caía e a tempestade ainda rugia do lado de fora, Cláudia finalmente entendeu que havia chegado a um abrigo físico e emocional, onde poderia começar a lutar de verdade por sua vida. Na manhã seguinte, a chuva havia dado trégua, mas a tensão ainda pairava no ar. Cláudia estava exausta, mas aliviada por ter sobrevivido àquela noite infernal. Ela não sabia que, enquanto ela descansava, Fernando já começava a arquitetar seu próximo passo. Charles telefonou rapidamente, contatando Lucas. O filho, advogado experiente, não demorou a chegar com Rita, sua namorada policial. Rita, firme e determinada, trouxe consigo equipamentos de segurança e instruções precisas sobre como manter Cláudia protegida. Sua presença não era apenas um reforço físico, era um símbolo de que agora Cláudia não estava sozinha. "Fernando não vai conseguir encontrar você", disse Lucas, olhando sério para Cláudia. "Mas precisamos agir com estratégia. Um passo em falso e ele pode aparecer de novo." Cláudia sentiu uma mistura de alívio e medo. Nunca havia visto tantas pessoas trabalhando juntas por sua segurança. A determinação nos olhos de Lucas, a firmeza tranquila de Charles e a disciplina de Rita formavam um escudo invisível ao redor dela. "Vamos revisar tudo", continuou Rita. "Câmeras, sensores, rotas de fuga. Se ele aparecer, vamos capturá-lo de forma legal, sem colocar você em risco." Cláudia acenou, absorvendo cada instrução. Ela sabia que ainda não estava fora de perigo, mas pela primeira vez em dias sentiu que tinha uma chance real de se manter viva. Charles a guiou até a pequena cozinha, oferecendo água quente e um pouco de comida. Enquanto isso, Lucas e Rita conferiam mapas e mensagens, traçando os movimentos prováveis de Fernando.
A casa, antes apenas um abrigo temporário, transformava-se agora em uma fortaleza estratégica. Vamos ficar atentos, disse Charles, baixando a voz. E Cláudia, confie na gente, não faça nada por conta própria. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que, mesmo em meio ao medo, havia esperança. E que com essas pessoas ao seu lado, talvez conseguisse finalmente virar a página e lutar por sua vida e por sua liberdade. O plano estava pronto, a proteção montada. E Fernando, nem que ele quisesse, não a encontraria tão facilmente desta vez. A noite caiu silenciosa sobre a pequena casa. O vento balançava as árvores lá fora, mas dentro, cada som era amplificado pelo silêncio tenso. Cláudia estava no quarto, coberta por um cobertor, tentando controlar a respiração. Cada sombra projetada pela luz da lareira parecia um alerta. Fernando poderia estar observando, esperando a oportunidade certa. Lucas revisava o plano mais uma vez com Rita. Ele não vai esperar, disse ela, olhando para o mapa da propriedade. Mas com as câmeras instaladas e os sensores acionados, qualquer movimento será detectado imediatamente. Charles entrou, conferindo se tudo estava no lugar. Cláudia, você precisa confiar em cada passo que fizemos. Não saia do quarto até ouvirmos minha voz. Ela acenou, sentindo o coração bater como um tambor. A tensão era quase insuportável, mas havia também uma sensação estranha de segurança. Agora ela não estava sozinha. Lá fora, na escuridão, Fernando se movia sorrateiro, acreditando que poderia surpreendê-la. Não sabia que cada passo seu estava sendo monitorado, que cada som que ele fazia poderia denunciá-lo. Era o predador que sempre caçara, mas agora era ele quem caminhava em terreno vigiado. Um estalo de galho quebrado ecoou na mata. Movimento na câmera 3, sussurrou Rita pelo rádio. Todos prontos. O coração de Cláudia acelerou. Ela sabia que Fernando estava perto, mas não tinha ideia do que viria a seguir. Quando ele finalmente se aproximou da porta dos fundos, a luz de uma câmera acendeu automaticamente, projetando sombras que o desorientaram. A polícia, posicionada estrategicamente, aguardava. Fernando avançou e, no mesmo instante, a luz se acendeu completamente dentro da cozinha. Polícia! Mãos na cabeça! Fernando congelou. Tentou recuar, mas os policiais bloquearam todas as saídas. Ele olhou ao redor, percebendo que a armadilha havia sido perfeita. Cláudia, observando do quarto, sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. O homem que a aterrorizara por semanas agora estava cercado, impotente. O peso do medo começou a se dissolver, substituído por um sentimento que ela quase não lembrava: esperança. Ele não vai mais te machucar, disse Charles, entrando no quarto e oferecendo um abraço protetor. Cláudia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Ela estava viva, protegida e pela primeira vez podia imaginar um futuro sem terror constante. O confronto estratégico havia terminado. Fernando estava contido e, graças à coragem, planejamento e união de todos, Cláudia finalmente podia respirar. Fernando foi levado, algemado, derrotado e humilhado para a delegacia. Desta vez, não havia amigos influentes para ajudá-lo. As provas eram incontestáveis. Mensagens ameaçadoras, dispositivos de escuta, relatos antigos de violência. O promotor montou um caso sólido. Fernando não teria como escapar.
Cláudia observava de longe, ainda tensa, mas com o coração mais leve. A sensação de impotência desaparecia aos poucos, substituída por uma certeza firme. Ela não estava mais sozinha. Charles manteve-se ao lado dela, firme e silencioso, transmitindo segurança apenas com a presença. Nos dias que se seguiram, a promotora pediu prisão preventiva. Fernando ficaria detido até o julgamento. E não demorou para que outras vítimas dele surgissem, cada relato fortalecendo ainda mais o caso. A justiça finalmente começava a se manifestar. Enquanto isso, a pequena casa transformava-se em um lar. Cláudia, Charles e Lucas ajustavam a rotina, restaurando a normalidade que a tempestade havia roubado. Cláudia começou a reconstruir sua vida, pequenas vitórias diárias. Charles estava sempre ali, apoiando, ajudando, mostrando que o mundo podia ser seguro quando havia alguém de confiança por perto. E naquele cenário, o amor começou a florescer. Não era pressa, não era necessidade, era respeito, carinho e compreensão silenciosa. Cada gesto de proteção, cada palavra de incentivo cimentava um vínculo que prometia durar. O peso do passado ainda existia, mas agora Cláudia podia olhar para frente. Havia aprendizado, resiliência e, sobretudo, esperança. O recomeço não era apenas uma fuga da escuridão, era a construção de um futuro que ela finalmente podia chamar de seu. Meses se passaram desde a prisão de Fernando e a paz finalmente começou a tomar conta da vida de Cláudia. Ela descobriu que podia sorrir sem medo, caminhar sem olhar constantemente para trás e respirar sem a constante sensação de ameaça. Charles estava sempre presente. Eles compartilhavam pequenas alegrias. Uma tarde na horta, o cheiro do pão saindo do forno, conversas longas à beira da lareira. Cada momento reforçava que o passado não precisava definir o futuro. Um ano depois, em um dia tranquilo de verão, Charles levou Cláudia até a varanda onde haviam se conhecido pela primeira vez. O mesmo lugar onde o medo e a esperança se encontraram. Ele segurou suas mãos, olhou fundo em seus olhos e falou com serenidade. Cláudia, você passou por coisas que ninguém deveria enfrentar, mas você sobreviveu e juntos podemos construir algo que ninguém jamais vai destruir. Quer casar comigo? Cláudia sentiu as lágrimas caírem silenciosas. Não era só amor, era gratidão, alívio e a certeza de que finalmente havia encontrado seu lugar seguro. Aceito, respondeu, com a voz firme e o coração leve. Era o início de um novo capítulo, uma vida construída sobre amor, respeito e esperança. O casamento foi simples, íntimo, realizado na pequena casa que agora era lar. Entre amigos próximos, Cláudia e Charles trocaram votos que não precisavam de palavras grandiosas. Cada gesto, cada olhar, falava mais do que qualquer discurso. Meses depois, a alegria se multiplicou. Cláudia descobriu que estava esperando um filho. A notícia trouxe lágrimas, risos e abraços apertados. Uma nova vida que simbolizava o recomeço, a vitória sobre o medo e a promessa de dias mais leves. E assim, a pequena casa transformou-se em um lar cheio de amor, risos e a certeza de que, mesmo depois da tempestade mais violenta, a vida podia florescer com força, beleza e esperança. Mesmo nas noites mais sombrias e nas tempestades mais violentas, a coragem, a esperança e o amor podem criar caminhos que ninguém imaginaria. O medo pode ser vencido e a vida reconstruída.
Se você ou alguém que você conhece enfrenta situações de violência ou ameaça, não espere, busque ajuda. Denunciar, proteger-se e lutar por justiça é o primeiro passo para transformar o medo em liberdade. Se você gostou desta história, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e comente abaixo qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo.